o último sermão da Semana de Oração Jovem de 2023. O tema é amar é esperar. Esperar o quê? A volta de Jesus. Então iremos abrir a palavra agora. Amém? Abram. João 14. É um texto bem conhecido, tá bom? Muito conhecido nosso. João 14, verso 1, verso 2 e verso 3. João 14. João, antes do livro de Atos, depois do livro de Lucas, capítulo 14, o verso 1, verso 2 e verso 3. Diz da seguinte forma, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Verso 3: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, disse Jesus, para que aonde eu estou estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus, irmãos. Ele disse para os seus discípulos: eu irei preparar moradas para vocês e voltarei em breve para vos buscar, para que aonde eu estou esteja vocês. É o desejo do Pai, é o desejo de Deus para mim e para você. Amém por isso? Amém. Louvado seja Deus. Seus discípulos ficaram na expectativa da ida de Jesus. Lógico, ficaram até um pouco tristes, porque eles achavam que Jesus iria estabelecer o seu reino, iria tirá-los do jugo romano. Nós aprendemos também muitos dias sobre isso, tá bom? Mas ficaram nas expectativas ali. Jesus ele vai voltar. Aí acontece, lá no livro de Atos, abram, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Acontece o que Jesus disse, que ele iria. Primeiro passo aconteceu. A partir do verso 8 ao verso 11. Atos 1, verso 8 ao 11. Verso 8. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz no verso seguinte, verso 9: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O verso seguinte, verso 10: e estando eles com seus olhos fitos ao céu, e enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. O verso 11 diz: e vos disseram, varões galileus, por que olhais para as alturas? Este Jesus, que estava entre vós e foi assunto ao céu, virá da mesma forma que o vistes subir. É que os dois anjos afirmaram para os discípulos: está vendo Jesus subindo? Ele voltará da mesma forma, nas nuvens do céu. Entenderam, irmãos? Jesus prometeu para os discípulos que iria preparar moradas. Um dia voltaria. Em Atos cumpriu o que Jesus disse. Jesus subiu ao céu, visto por todos. Todos viram Jesus flutuar. Jesus não sumiu, irmãos. Simplesmente flutuou até a nuvem. Chegando na nuvem, Jesus deu a ordem a 2 anjos, dizendo: desçam e diga aos meus discípulos que eu irei voltar um dia. Da mesma forma que estou subindo, eu vou vir e todo olho vai me ver. Entenderam? Entenderam o que Jesus disse até aqui? Muito simples, muito claro e muito objetivo no que falou. Meus amados, Jesus vai voltar. A Bíblia diz bem claro como ele irá voltar. Abre no livro de Mateus 24, por favor. Mateus 24.
Nós iremos ler 2 versos em Mateus 24. E o interessante, irmãos, que o contexto de Mateus 24 é o seguinte: a partir do verso 1 ao verso 3, nós entendemos, e a Bíblia nos diz assim, Mateus 24, do 1 ao 3, diz que tendo Jesus saído do templo, se aproximaram dele os seus discípulos, e lhes mostraram toda a construção, aquela bela construção do templo. Aí no verso 2, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, arrancada, destruída. Aí o verso 3 diz que Jesus estava chegou no Monte das Oliveiras, se assentou, e se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhes pediram: mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos queriam saber se aquela construção seria destruída na vinda de Jesus, na consumação do século. Nós sabemos que Jesus estava falando daquela destruição que iria acontecer no ano 70, um pouco para frente. Ali aproximadamente depois de 40 anos, a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército romano, com o general Tito no comando, a mando do seu pai Vespasiano. E nós sabemos que houve um cerco. Então Jesus explicou para eles sobre a destruição do templo, mas também Jesus explicou para ele que era o foco principal, a vinda dele nas nuvens do céu, e todo olho iria ver. Mas só que no verso 3 os discípulos disseram assim: Senhor, dás-nos o sinal da tua vinda e da consumação do século. O que os discípulos estavam pedindo aqui, irmãos? O sinal. Aí Jesus deu vários sinais, dizendo que a vinda dele iria se aproximar quando vocês vissem esses sinais. Mas os discípulos pediram o sinal. O sinal. Aí Jesus dá o sinal. Se é o pedido deles de ter o sinal, que sinal? Verso 30, Jesus responde que sinal que é, iremos ler. Verso 30 e verso 31. Olha o sinal. Então aparecerá no céu o sinal. A resposta está aqui. Do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Qual que era o sinal que Jesus deu para eles? A vinda do Filho do Homem com poder e muita glória. Nos dá um sinal, Senhor, quando isso vai acontecer. Será que vai ser na consumação do século? Jesus falou: vocês querem sinal? Vou dar um sinal, a vinda do Filho do Homem. Quando vocês viram a vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, e todo olho vai ver, com poder e muita glória, com todos os seus anjos, esse é o sinal. Está aí, a vinda do Filho do Homem. O verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor ou barulho forte de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, ele vai reunir os seus escolhidos. Você entende, irmãos? Que nós falamos alguns pontos aqui durante a semana sobre esse grupo que serão escolhidos, o que devemos fazer, como eu tenho que me comportar dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, principalmente quem eu tenho que representar. Nós aprendemos aqui durante toda a semana. São esses os escolhidos, são esses ao qual Jesus vai vir buscar, são esses os obedientes à sua palavra, são esses os fiéis às suas palavras. São esses irmãos que Jesus vai vir buscar. Em breve Jesus voltará nas nuvens do céu, por amor a mim e a você, por amor àqueles que guardam e obedecem às suas palavras. Jesus vai voltar com poder e muita glória, com todos os seus anjos, com todos os anjos. Por isso que o livro, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, verso 1, e houve silêncio no céu por cerca de meia. A volta de Jesus, vai haver um silêncio no céu. Que céu? O céu dos céus. O céu aonde se encontra Deus e seus anjos. O céu vai ficar vazio e vai vir todos. O céu todo vai vir. Por isso que o céu dos céus ficará vazio, em silêncio por meia hora. Porque todos
vão se reunir para vir buscar os seus escolhidos. Todo o céu, o universo vai se reunir. Entenderam até aqui? Simples? Muito simples. Olha só. Paulo diz os dois grupos que irão se reunir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Podemos abrir? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16 e 17. Paulo diz os dois grupos que irão ser reunidos quando Jesus apontar nas nuvens do céu. Diz Paulo, aqui no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é o primeiro grupo que vai ser chamado pela voz do arcanjo Miguel? Por Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vai dar uma ordem das nuvens, irmãos. Toquem a trombeta. Reúnam os meus escolhidos. Fulano de tal, levante. Irão flutuar até a nuvem. Aí Paulo diz o segundo grupo. E nós, os que estivermos, nós os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o segundo grupo. Primeiro grupo, quem morreu em Cristo será ressuscitado. Paulo diz, e nós os vivos, e nós os que estaremos de pé, seremos também levados às alturas para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Amém. Dois grupos irão. Essa é a reunião dos salvos, subindo ao encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, irmãos. Amar é esperar a volta de Jesus. Olha o que Jesus afirma para Natanael e Felipe. João, capítulo 1, o verso 51. João, capítulo 1, o verso 51. João, Evangelho, depois de Lucas, antes de Atos. João, capítulo 1, o verso 51. Nós sabemos o contexto aqui, tá bom? O contexto apresentado aqui em João, no capítulo 1, é Natanael, é Felipe, surpreso por ter achado o Messias, aquele ao qual estava na lei e nos escritos de Moisés. E ele disse que encontrou, falou para Natanael, Jesus o Nazareno, o filho de José. Aí Natanael até zomba, dizendo, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Aí Felipe diz assim, vem e vê. Jesus, quando avistou Natanael, disse, em verdade, eis aí um verdadeiro israelita, que não há nele falsidade. Pode estar na sua tradução dolo. Quando Jesus disse isso, Natanael ficou impressionado. Jesus disse assim, olha, antes de Felipe falar com você, Natanael, divide debaixo da figueira. E assim ele ficou impressionado, como pode, né? Esse homem, saber algo, né? Que ele não viu. E ele disse, com isso, Natanael, o verso 49, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus disse assim, olha, por eu ter falado isso, você crê? Coisas maiores você verá. O que ele iria ver? Disse Jesus no verso 51, e nós iremos ler. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus disse assim, Natanael, você crê? Só porque eu disse que você estava debaixo da figueira e eu te vi antes de Felipe falar contigo? Coisas maiores você verá. Sabe o que você vai ver, Natanael? Você também, Felipe. Você também, igreja. Sabe o que vocês vão ver? Jesus disse assim, o céu vai se abrir.
buraco no céu. Pá. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Sabe o que Jesus disse aqui, irmão? Uma passagem do Antigo Testamento. Sabe que passagem foi essa que Jesus disse? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, o sonho de Jacó. Querem abrir? Vamos conferir. Gênesis 28. Jesus falou para Natanael sobre essa passagem aqui, ó, que o céu vai se abrir. Uma escada ligava o céu à terra. Anjos subiam e desciam. Jacó teve esse sonho, irmãos. Jacó fugindo ali do seu irmão Esaú, ameaçado de morte. Jacó para em um certo lugar e sonha. Olha o sonho de Jacó. Gênesis 28. Eu vou ler a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. O verso 11. Tendo chegado ao certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma pedra, uma das pedras do lugar, fez-la como seu travesseiro e se deitou, e ali mesmo para dormir. O verso 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó teve esse sonho. Jesus pegou esse sonho, essa visão de Jacó, e explicou para Natanael que viria dessa forma. Natanael, você vai ver o céu aberto, meu amigo. Meu amigo, você vai ver o Filho do Homem vindo por esse buraco no céu. Você quer? Você está crendo em coisa pouca que eu falei para você. Você vai ver coisa maior do que essa. Olha que bênção, irmãos. Uma afirmação de Jesus. Aí Jacó teve esse sonho. Jesus pegou essa passagem de Jacó, do sonho de Jacó. Jesus se apoiava na Bíblia, porque a Bíblia não mente, irmãos. Aqui é um quebra-cabeça que você só tem que encaixar as peças. E tudo se encaixa na Bíblia. Jacó teve esse sonho fugindo do seu irmão Esaú. E ele colocou uma pedra como travesseiro, dormiu, sonhou. O que ele viu? O céu aberto. E tinha uma escada que ligava o céu à terra. Jacó não entendeu, foi nada. Mas sabe o que aconteceu quando ele acordou? Vamos ler. Verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17. E temendo disse, tão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O que é que Jacó estava vendo? O céu aberto. E ele disse assim, olha, por esse buraco é a casa de Deus, é a porta dos céus. Entenderam até aqui? Olha só. Aí Jacó dá um nome a este lugar que ele está vendo lá no céu. Ele vê um lugar aberto, um buraco, uma escada subindo, descendo. Ele disse, opa, ali é a casa de Deus. É a morada. É a porta do céu. É a porta do céu. Grave isso, irmãos. Que a partir de hoje você vai começar a olhar para o céu. Quando o céu estiver estrelado, você vai ver esse buraco, você vai observar por onde vai ser esse buraco, você vai começar a sonhar com a volta de Jesus a partir de hoje. Amém. Toda vez que você caminhar agora, o céu estiver claro, visível, você vai olhar e vai imaginar, o céu vai se abrir por ali, ó. Eu vou ver o meu Salvador voltando por ali. Olha só o que Jacó diz, é a porta, a casa de Deus. Aí ele dá o nome a este lugar. Verso seguinte aí, ó. O verso 19 diz, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Você sabe o que significa o nome Betel? Casa de Deus. Foi o que ele viu no sonho. Aquele buraco vai se chamar Betel, porque é a casa de Deus. Aí, meus amados, nós sabemos que existe. A irmã pode pôr a foto agora para mim, por favor? Olha que interessante. Todos conhecem? Ah, não mostrou ainda. Calma aí. Isso, irmão. Vamos lá. Isso. Todos conhecem isso aqui? Constelação de Órion. E a constelação de Órion é formada por muitas estrelas. E hoje, a partir de hoje, você vai começar a procurá-la quando você sair à noite e ver o céu estrelado. Tá bom? Tem até aplicativo sobre isso. Você procura onde ela se encontra com um aplicativo no celular. É uma bênção. Aí essa constelação de Órion, ela é famosa por 3 estrelas no centro, chamada de 3 Marias. Essa constelação é vista em todo o universo, qualquer parte da Terra. É a única constelação que é vista por todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. A constelação de Órion. E essas 3 Marias, que você identifica a constelação por ela,
Ela ainda é formada por mais 4 estrelas maiores, as 2 da ponta e as 2 de baixo, e as 3 no meio. As 3 Marias têm nomes um pouquinho estranhos. Eu até anotei aqui, ó. Almitake, Almilan e Mitaka é o nome das 3 Marias. Quem tiver filhos trigêmeos pode pôr esse nome, tá bom? Fica legal. Mas tem outros nomes. Os nomes das estrelas, as de baixo é Bellatrix e Saife. As de cima, uma delas é Rigel e a outra se chama, aquela que está brilhando mais, Betel Gelsi. Você sabe o que significa Betel? Disse Jacó, a casa de Deus. Você sabe o que significa Gelsi? Portal da casa de Deus. O que Jacó estava vendo, irmãos? A estrela Betel Gelsi. Ele disse, é por ela que o céu vai se abrir e Jesus irá voltar. Eu vi uma escada subindo e descendo os anjos. Jesus afirmou para Natanael, tu verás coisas maiores lá em Betel, ou Betel Gelsi. O céu vai se abrir e você vai ver o Filho do Homem vindo com todo o poder e muita glória, com todos os seus anjos e todo o olho o verá. Amém por isso? Glórias a Deus. Betel Gelsi, irmãos, portal da casa de Deus. Betel, casa. Gelsi, portal da casa de Deus. Será que Deus voltará pela constelação de Órion? A Bíblia, será que afirma? Depois vocês abram, o tempo não nos permite, mas vocês vão abrir depois no livro de Amós, capítulo 5, verso 8, você vai ler ali, principalmente o capítulo 5, fala sobre os estrelas de Órion, tá bom? E a volta de Jesus. Olha só, então Jesus voltará por aí? Sim. Meus amados, tem uma outra curiosidade. Essa constelação ela é muito longe da Terra. Você sabe qual é a distância da Terra até a constelação de Órion? 15 trilhões de quilômetros. É pertinho, irmão? É uma viagem boa, não é? Logo ali, que nem diz o mineiro, né? Logo ali. 15 trilhões de quilômetros. Se eu e você viajássemos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, segundo os cientistas, nós chegaríamos na constelação de Órion depois de 1500 anos. Misericórdia. Que viagem. Você pode estar pensando, como agora Jesus volta por lá, vai me levar, eu vou viajar 1500 anos para chegar no céu dos céus? Meu amado, nós estamos falando de quem? De Deus, o Criador do universo. Não duvide de Deus, não zombe de Deus. Eu quero encerrar com essa passagem no livro de Pedro. Abram lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Iremos encerrar com isso. Tem dúvida? Será que Deus vai fazer um milagre difícil de buscar? Ou você vai viajar por 1500 anos no universo? Pedro, depois do livro de Tiago, antes das cartas de João, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 1 diz assim, nós iremos encerrar com essa passagem. O verso 1 diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertá-lo com lembranças a vossa mente esclarecida, para que, o verso 2, vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Verso 3, tendo em conta antes que tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro está dizendo assim, olha, iriam nos últimos dias, nos nossos dias, aparecer escarnecedores, zombadores. Cadê Jesus? Não está voltando. Há uma promessa na Bíblia e ele não volta. Está demorando demais a volta de Jesus. Cadê o nosso Salvador que disse que viria para os discípulos, iria preparar moradas, iria voltar para nos buscar? E ele foi no livro de Atos, prometeu voltar nas nuvens do céu, da mesma forma
Os apóstolos viram ele iria voltar, todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo o olho verá, ele vai nas nuvens e vão ver até aqueles que os transpassaram. Cadê a volta de Jesus? Muitos escarnecendo disso. Quando eu deixo de viver a vida pela volta de Jesus, irmãos, eu sou um cristão, vivo de qualquer forma, sem esperar Jesus voltar, eu estou zombando de Jesus. Cadê Jesus que não volta? Aí Pedro responde. Você pode estar perguntando assim, irmão, mas como iremos viajar 1500 anos pelo espaço? Meu amigo, Deus é Deus. E aqui Pedro responde todas as perguntas que você deve estar se questionando. Olha o que ele responde, verso 8: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é Deus. O que é 1500 anos para Deus, irmãos? Nada, nada. Se é para te buscar, Deus vai abrir o universo para vir te buscar. Deus vai reunir todos os seus anjos para te buscar, porque Deus, Ele é Deus. Amém. Deus é todo poderoso, é o Criador do universo. Ele vai abrir o universo e vai dar uma passagem do céu dos céus ao planeta Terra. Amém. Só para te resgatar, só para te levar para o universo, porque Deus é Deus, diz Pedro. 1000 anos, o que é 1000 anos para o Senhor? É como um dia, e um dia como 1000 anos, porque Deus é Deus, é todo poderoso, o Criador do universo. Ele ama o seu povo, Ele vai reunir o seu povo. Morreu, já desceu a sepultura, só com uma ordem de Cristo: ressuscitem os meus salvos. E vocês, os vivos que estão de pé, flutuem também. Quero entregar para vocês a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Meus amados, essa é a promessa de Deus. Pedro diz que ele vai voltar. Em breve Jesus voltará. Ele diz no verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, irmãos. Ele é longânimo, querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus não voltou até agora, filho, filha, é porque algo em nós tem que acontecer ainda. Atos parecidos como esse, tem que acontecer mais dentro da igreja, irmãos. Arrependimento de coração, atitudes públicas perante a igreja de arrependimento, batismo. Isso tem que acontecer mais. Você que não é batizado, tome a sua decisão. Você que não está se preparando, se preparem para a volta de Jesus. Eu já me batizei, irmão. Se batize de novo, diariamente no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. E terceirei sobre vós o poder do Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. Amém, Senhor. Comece em Jerusalém, vá por toda a Judéia e depois atinge até os confins da terra. Essa é a ordem do mestre, irmãos. Jesus vai voltar, disse Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa. Se Ele disse que vai vir, Ele vai vir. Se Ele disse que ia abrir o universo para te buscar, Ele vai abrir. É uma viagem de 1500 anos, não importa. Deus, Ele é Deus. O tempo quem criou foi Deus. O espaço quem criou foi Deus. Deus, Ele é Deus. Só basta que eu venha me arrepender dos meus pecados. Aqui estamos, irmãos, no final dessa semana de oração, para que você se arrependa dos seus pecados. Tome uma decisão ao lado de Deus. Você não se batizou ainda? Tome essa decisão, irmãos. Jesus está voltando. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a hora de se arrepender é hoje, diz a Bíblia. A hora de reconhecermos que Ele é o meu Salvador é hoje. É essa decisão que eu tenho que tomar. Nós iremos encerrar, fechar a ministração, a semana de oração. O meu filho vai louvar mais uma vez. Amém. E na sequência, iremos ter a cerimônia do batismo.